processamento. Boa tarde a todos. Alexandro, acho que dá para perceber, né, que é o Graham. Good afternoon. Unfortunately, I'll have to speak to you in English, but I hope you understand me. Thank you. Ok, thanks. E Alexandro, somos da Alfred H. Knight, a HK, é uma empresa de inspeção, teste e certificação, sediada em Liverpool, na Inglaterra, com mais de 145 anos. E estamos aqui para apresentar um pouco de serviços que nós já provemos aqui no Brasil para diversos clientes, especialmente também na cadeia do lítio. Tá? Cortar um pouquinho mais? Tá bom. Desculpa. Valeu. Bom, um pouco da agenda que nós vamos falar aqui rapidinho para vocês, nesse tempo, sobre HK, quem somos, o que fazemos e onde atuamos, aqui no Brasil e também em outros países. Falar um pouco do lítio, que sabemos o que oferecemos de serviços diferenciados nesse mercado. E por que usar serviço de terceirização, de verificação de terceiros para a cadeia produtiva. Uma visão geral um pouco da Alfred. Quando perguntam para mim o que eu faço todo dia, eu sempre respondo, olha, eu trabalho numa empresa de inspeção. O pessoal não entende um pouco. Eu falo, olha, está dentro do teu celular, está dentro do teu computador, no seu carro que você anda, tudo isso passa pelo meu laboratório. Nós temos vários laboratórios no mundo e temos o prazer também de certificar diversos produtos aqui no Brasil e em toda parte. Então, um pouco do resumo do que eu falo. E nós facilitamos o comércio. Nós vendemos a segurança, a qualidade, a confiança naquilo que está sendo comprado, basicamente, assim, bem resumido. É uma empresa líder no mercado de fornecimento de serviços, fundada, como eu falei, há mais de 145 anos, em 1981, em Liverpool, na Inglaterra, e estamos presentes aqui no Brasil há mais de 40 anos. Um pouco dos nossos serviços, fazemos a parte de inspeção nos portos, os carregamentos, né? Basicamente aqui o lítio é embarcado no Porto de Ilhéus, na Bahia e em Vitória, no Espírito Santo, mas também temos algumas operações de PECEM, de containers. Fazemos a parte de análise nos nossos laboratórios, tanto aqui no Brasil quanto também na China e também em Liverpool, na HK Peru também, aqui na América Latina, no Chile. E também trabalhamos com serviço de consultoria, também aconselhando toda a rota de processo, planta piloto e tudo que for necessário na cadeia de suprimentos da mineração. Um pouco dos nossos mercados que nós atuamos no Brasil, trabalhamos especificamente com metals e minerals, aqui. Nosso principal produto é cobre, mas também trabalhamos muito com lítio. A parte de economia circular, também trabalhamos com black mass e outros materiais, na parte de reciclagem. Carvão e coque, também temos uma parte de energy services bem forte. Biomassas, também fazemos embarques de pellets e outros tipos de biomassa. Redes de reciclagem, isso é muito mais forte na Europa hoje. Nós temos uma equipe bastante forte na Europa na parte de recicláveis. E na parte de agro e alimentos também trabalhamos com grãos, fertilizantes e outros materiais agrícolas e alimentos, açúcar e etc. Um pouco da nossa cadeia, do que a gente cobre no mundo, mais de 50 países, mais de 20 laboratórios e grandes hubs de concentração de amostras para poder fazer as análises. Tá? No Brasil, a gente está presente com a nossa sede no Rio de Janeiro e também temos uma filial em Barcarena, no Pará, onde trabalhamos com cobre. Um pouco do mercado que a gente atua, na América do Sul, na região que a gente está modernizando as cadeias de suprimento, a gente está sustentando o crescimento do setor. O Mr. Graham trabalha especificamente com as operações do Chile e Argentina, e também agora apoiando a gente aqui também no Brasil. E temos nossas operações espalhadas por todo o Brasil, estrategicamente, para atender onde quer que for necessário. As mercadorias que nós trabalhamos no setor de lítio vão desde o minério em si, até as salmouras, concentrados, carbonatos, hidróxidos, sulfatos, etc. Tá? Um pouco da que a gente falou inicialmente, por que ter um certificador? Por que eu contratar um serviço de inspeção? Basicamente, quando você não tem ninguém olhando a sua carga, você está no risco.
você está sozinho, está no escuro. Então, o risco é todo seu. Existe uma parte de amostragem inconsciente, pode ser feita corretamente ou não, e você não sabe. Resultados podem ser contestados comercialmente, né? E também atraso nos pagamentos do fornecimento, no caso, quem está entregando a carga para o produtor final. Basicamente, o nosso trabalho é fazer uma verificação independente, sempre, com dados confiáveis, e trazer para vocês liquidação em dia, para vocês receberem no prazo adequado. Tá? Isso a gente é o nosso dia a dia, a gente trabalha 24/7 e é muito comum para a gente. E aqui é um pouco do serviço que nós desempenhamos, tanto da parte de supervisão de amostragem, inspeção de pé-embarque, toda a parte de inspeção de contêineres, realização de limpeza, dos equipamentos, dos navios, dos porões, inspeção de arqueação para verificar a quantidade que está embarcada, verificação da balança, enfim, é uma gama de serviços aqui que nós fazemos para poder apoiar vocês nas operações que for necessário. Tá? Depois estou falando um pouquinho rápido aí, peço desculpas, mas essa apresentação vai ser disponibilizada para vocês também, tá? E aqui, proporcionando um pouco de entendimento do técnico aprofundado, nós trabalhamos basicamente em desenvolvimento de análises químicas específicas para cada cliente, quando necessário, claro que seguindo as normas internacionais, ISO, ASTM, etc., as ISOs também, mas sempre com a visão comercial para poder defender, né, o nosso cliente e dar segurança na operação. Acho que é o mais importante, e confiabilidade. E a gente não faz somente vamos chamar assim, o feijão com arroz que todo mundo faz. A gente tem um diferencial de ter banco de dados e análise de dados online para poder disponibilizar isso para vocês e dar segurança ao processo. Tá? Tanto a parte de análise química, testes físicos, isso é tudo disponibilizado de forma online. E na parte de consultoria técnica, nós prestamos serviço na operação de amostragem, desenvolvendo plano de amostragem, vendo qual o melhor método, fazemos auditorias técnicas nos processos, desde acompanhamento da chegada da carga, saída do armazém, etc. Isso for necessário. Auditorias também nos laboratórios e damos também suporte técnicos e consultorias nos laboratórios que forem sendo implementados por vocês nas cadeias aí do lítio. Tá? E também gerimos o laboratório, se for necessário. E aqui um pouco do que a gente faz, do serviço no Brasil. Nós fazemos toda a parte de controle do embarque aqui, e nossos colegas nos outros países fazem os controles também na descarga, para garantir que está sendo feito da mesma forma, com a mesma qualidade e independência, para evitar qualquer tipo de desvio e qualquer tipo de erro na operação. Tá? Aqui um pouco da nossa experiência global, mais de 50 países, nossa presença, né? Como eu falei, mais de 20 laboratórios, os credenciamentos e afiliações, somos também membros da ILIA, tá? Do International Lithium Association, e estamos também presentes em outras cadeias de associações no mundo todo, tá? LME, etc. Aqui é uma abordagem comprovada, um pouco da experiência que a gente tem, só como exemplo, materiais, né? Aqui na América do Sul, o cobre ele foi estabelecido como LME na década de 70, onde criou-se padrões e toda uma regras e estándares para poder se fazerem amostragem, análise, etc. Né? Os materiais básicos na China, nós ajudamos a desenvolver na década de 90. Nós abrimos a nossa unidade afiliada na China na década de 90, com todos os materiais básicos, e nossos laboratórios são certificados também na 17025. E na África, hoje, a gente também, em 99, na verdade, desenvolvemos a cadeia do cobre e do cobalto, especialmente ali no cinturão do cobre, Zâmbia e etc. Tá. E, como eu falei inicialmente, né, nós estamos presentes em tudo que vocês atuam, desde a parte de mineração, a parte de concentração, transporte, entrega da carga no porto, recepção no outro porto de destino, no smelter, na refinaria, e na entrega também do produto final para o cliente de vocês, né, no caso, o consumidor. Então, a gente está presente em toda a cadeia, desde aí 1881. E um pouco da nossa expertise local, trazer para vocês. A gente tem feito operações de spodumene, né, aqui no Brasil, de embarques, e também projeto de salmoura no Chile.
estamos fazendo controle de qualidade nas salmouras do Chile e também na expedição de carbonatos de lítio, desculpa, nas operações da Argentina e também aqui no Brasil. Um pouco do alcance do que nós podemos fazer de controle, ou seja, vocês têm todo um passo a passo de como está a sua carga, onde está, para onde vai e todo esse controle. Por que escolher a Alfred Knight? Agora deixo com o meu amigo Mr. Graham para explicar um pouco sobre um processo inovador que nós temos aqui na nossa operação, que pode trazer, acho que, benefício para vocês aí. Por isso que eu gastei o tempo, fui mais rápido para vocês usarem bastante o tempo dele. Beleza? Obrigado. Mr. Graham. Thank you, Alex. I will try to speak slowly rather than louder, as most English people do when people don't understand them. Alfred Knight has been in business since 1881, but we're still... Sorry about this. I take my clothes off. So we've been in business since 1881, but we're still learning every day. And I don't think anyone's fully figured out the lithium business yet. So we have an established office in China dealing with finished lithium products, be them carbonates, hydroxides. But here in Latin America, we're struggling with how can we add value to the chain for brines, for spodumene. And the reason I don't have a presentation is we've been working with that on a technological study. The presentation before mentioned LIBS, laser-induced breakdown spectroscopy, which is very, very exciting technology. And we actually have projects in the field with spodumene where we have lasers on conveyor belts, which are able to determine the lithium and iron value of the freshly mined ore in transit to determine whether the high-grade ore goes to the stockpile and the plant and the low-grade ore to waste. We also have the same technology in a lab unit, so it's essentially the same as an ICP, which uses a flame and you have to use acid and whatever. We just have the box with a laser. So wherever you are, whichever remote area, we can do the analysis there and then. That, of course, lithium's all about the environment. So if you have to take your samples 500 kilometers so 500 kilometers to the nearest lab, and then you use buckets of acid to get the lithium in solution, then the question is, have I got the lithium in solution? Because it can be very refractory. We're able to do that on site, be it on the conveyor belt, like that light there. The laser hits the material, and that light is the material actually exploding. And then the spectrometer measures the energy for the spectrum of the elements involved from the energy emitted from that explosion. And in seconds, the laser goes across the belt. So if there's different particle sizes, it's not that we're just measuring the fines in the middle and missing the lumps on the outside. I say this technology is working in the field in Australia with very good success. In fact, the company using it has actually closed down their assay lab and depending upon this technology. We're new to lithium in Brazil, but we're really looking to try to add value to the chain. So any of you guys who are producing or exploring, if you would like to send us some samples, we currently do the research in Holland, but you give us the material, we'll do the research, and then we'll talk about installing an instrument for us to help you to solve your analytical problems. Thank you. Obrigado, Mr. Graham. Thanks. Bom, é isso. Muito obrigado a todos. Primeiramente, queria agradecer ao professor Rossando pelo convite para dar a palestra aqui, e também ao Rodrigo pela equipe, a equipe da R2, toda
para organizar esse evento, esse maravilhoso evento, estar aqui com vocês. Estamos aí presentes com o nosso stand, quiserem passar lá, tá bom, para tomar um café, um chopp também, fiquem à vontade. Obrigado a todos.